Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café com o Thiago. Eu sou o Thiago Serafim, o host, o rosto desse programa, o apresentador desse canal. Aqui no Café com o Thiago eu trago duas das minhas paixões, o café e a fala sobre o exercício físico, sobre o esporte, para trazer alguma reflexão para vocês. Se você está gostando desse conteúdo, não deixe de se inscrever, dar o like, compartilhar e de ativar o sininho, pois assim você vai ficar mais ligado quando um próximo vídeo sair aqui no canal. Bom, hoje eu quero falar sobre fatores que influenciam em uma lesão. E já, de antemão, talvez eu digo que esse vídeo seja um pouco polêmico, especialmente se você é um colega meu. Quando eu falo colega, eu falo sobre profissionais da fisioterapia. Isso porque nós, na nossa profissão, nós na nossa graduação, nós na nossa grade curricular, temos um viés muito biomecânico da coisa. E aqui, falo especialmente da minha área, da ortopedia. Nosso olhar biomecânico nos faz olhar algumas coisas que às vezes não tem tanta relevância assim. Muitas lesões possuem fatores biomecânicos. Lógico, claro que ela influencia, mas talvez ela não seja tão importante assim. E saiba que quem está falando isso é um cara muito biomecânico, é um cara que gosta muito de biomecânica e que sempre teve muito esse viés por trás de si. E é claro que eu não deixo isso de lado, mas não é o único fator que a gente pode levar em consideração. Você quer um exemplo? Lesões que envolvem a corrida, como canelite, síndrome da banda iliotibial. Geralmente, o que a gente avalia no indivíduo? A gente avalia nas canelites mobilidade do tornozelo, força de membro inferior, controle neuromuscular desse indivíduo, então se ele faz ali um movimento adequado ou não, entrando muito em valgo, absorvendo bem a carga, observa a corrida dele. Ok, isso é bom, isso é interessante, mas imagina só que esse indivíduo seja uma canelite, mas ele não é um corredor novo. Ele já corre há muito tempo. Ele já corre há muito tempo. E aí, de repente, ele sente uma canelite depois de já estar correndo por 2, 3 anos. Por que ele não sentiu antes se o fator era biomecânico? Por que ele só sentiu agora? Existe um componente que acaba sendo muito mais importante aqui, que é a carga de treinamento. E a gente sai um pouquinho da biomecânica, a gente entra mais na fisiologia, tá ligada a monitoramento e controle de carga. Existe uma relação, e acho que já falei isso em algum outro vídeo aqui, chamada relação aguda e crônica de treinamento, que é ligada à carga de treino da semana do indivíduo, aos microciclos daquele indivíduo. Como que ela é calculada? A gente pega a semana atual de treinamento e divide pela média das últimas 4 semanas, ou pelo período que representa o mesociclo. E a gente percebe o quê? Que ao dividir a semana atual pela média das últimas semanas, a gente tem uma relação aguda e crônica que deve ser uma proporção de no máximo 1.2, 1.3. E o que esse valor de 1.2, 1.3 nos diz? Nos diz que se ultrapassar esse valor, a semana atual de treinamento está desproporcional às últimas semanas. Existe uma outra regrinha também que é mais ou menos de 10%, que a cada semana eu não posso ultrapassar 10% do volume total da semana anterior. São regras, são estratégias para poder controlar melhor a carga desse indivíduo. E sobre esse caso que eu citei anteriormente, né, um caso fictício da canelite. Vamos pensar que esse indivíduo corre há 3 anos e nunca sentiu nada. De repente, qual é o fator que influenciou? Ele aumentou o volume. Por quê? Agora, ao invés de fazer provas de 10 km, ele quer fazer 21. E esse aumento ocorreu de forma muito repentina. Estou sendo claro? Então, às vezes, a gente vê um único fator. E é normal nós trazermos para o nosso viés. Se eu for num médico e tiver com uma dor no meu quadril, se eu for num urologista, ele vai ter a visão dele. Se eu for num ortopedista, ele vai ter a visão dele. Então, de acordo com os vieses e de acordo com as crenças e de acordo com as experiências que nós já tivemos naquele ambiente, de acordo com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente acredita, a gente tende a enviesar para aquele lado. Por isso, é importante a gente entender que são inúmeros fatores que influenciam em algumas lesões. Não só biomecânica, não só o controle de movimento,
não só movimento alterado. Claro que a biomecânica ela é importante, eu afirmo isso, ela é muito importante, mas ela talvez não seja o fator primordial. Não à toa, as lesões crônicas já deixaram por muito tempo de ser oriundas de fatores biomecânicos. Hoje se olha muito mais para um fator comportamental, para um fator neuropsicossocial desse indivíduo, além da biomecânica. E fala que o indivíduo que já foi muito biomecânico, que já olhou muito por esse viés, já foi muito enquadrado a partir da biomecânica, mas que hoje prefere olhar para outros fatores também, além da biomecânica. E vamos citar um outro exemplo aqui, vou citar eu nesse caso, tá? Síndrome da banda iliotibial. Também comecei a aumentar o volume de corrida e não comecei a dar tanta atenção assim para os fortalecimentos. O que aconteceu? Síndrome da banda iliotibial. Síndrome do corredor, joelho do corredor, uma dor na lateral do quadril. Aliás, uma dor na lateral que começa na lateral do joelho e às vezes vai subindo até o quadril. E o que a gente precisa fazer nesse caso? Controlar a carga, controlar o volume. Boa parte. Avião hoje está difícil. Boa parte dos meus pacientes que são oriundos da corrida e que tiveram o fator volume como um fator influenciável nas lesões, o que a gente precisa fazer? Tirar o volume, corrigir alguns fatores biomecânicos, obviamente a gente não pode deixar de lado, e aos poucos ir aumentando o volume desse indivíduo de forma progressiva, nunca de forma abrupta. Eu preciso controlar a carga dele de maneira gradual para que ele esteja preparado para depois chegar lá no ápice, chegar lá no teto do seu desempenho. Bom, pessoal, este foi o Café com o Thiago de hoje. Espero que vocês tenham gostado do programa, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se você concorda ou não, pode comentar, fique à vontade, será um prazer refletir com você. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.